E aí, pessoal, tudo certo? Tudo belezinha? Chegamos em 2026, janeiro de 2026. Nós queremos continuar nossos projetos aqui para esse canal. Um deles, que eu já desenvolvi em 2025, esse aqui, a leitura do livro Mateus, para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Nós já lemos alguns capítulos de Mateus. Nós paramos em Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6, quando Jesus fala sobre João Batista. João Batista, na verdade, ele manda alguns discípulos lá para falar sobre Jesus, se Jesus de fato era o Messias. A gente viu na última leitura sobre isso. Agora, raciocine comigo aqui, né? Às vezes a gente começa um trabalho em uma empresa, em alguma atividade que você faz, e você termina esse trabalho. Então ficou um legado daquilo que você fez. Na continuidade da leitura aqui de Mateus, capítulo 11, versículos 7 a 15, é justamente isso que Jesus vai tratar e que o autor N.T. Wright também vai trabalhar. O legado que João Batista deixou, a obra consumada que ele terminou, para que Jesus pudesse então dar sequência no seu ministério público e para aquilo para o qual ele foi enviado. Mas venha comigo, vamos ler junto aqui o que Mateus capítulo 11, 7 a 15 diz, no texto original, e depois algumas considerações do N.T. Wright, a gente trabalha em cima disso. Venha comigo. A identidade de João Batista. Enquanto os mensageiros de João saíam, Jesus começou a falar sobre João para a multidão. O que você esperava encontrar quando for ao deserto? Perguntou ele. Um junco agitado pelo vento? Não era isso? Bem, então o que esperavam ver? Alguém vestido com sedas e cetins? Se vocês querem ver pessoas vestidas assim, deve ir aos palácios reais. Está bem, então o que vocês esperavam ver? Um profeta? Ah, agora estamos chegando ao ponto. Em verdade, até mais que um profeta. Ele é aquele de quem a Bíblia fala. Veja, enviarei meu mensageiro à frente de você. Ele preparará o caminho para você. Eu lhes digo a verdade. João Batista é o maior que já existiu entre os nascidos de mulher, mas até mesmo o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde o dia de João Batista até hoje, o reino é tomado à força, e os homens que usam de força o tomam. Todos os profetas e a lei, vejam, profetizaram até João. Em verdade, se vocês quiserem acreditar, ele é Elias, aquele que havia de vir. Se vocês tiverem ouvidos, então ouçam. Então, Jesus aqui está, depois que os discípulos de João saem, e que com a confirmação de que Jesus Cristo é aquele que curava, que fazia com que as pessoas recebiam perdão de pecados, que ressuscitava os mortos e que pregava o evangelho, que era o Messias de fato. Os discípulos de João retornam com essa notícia. Para eles, Jesus então fala, bom, esses discípulos estavam falando de João. E quem vocês acham que João era? E para que ele veio? E Jesus começa a explicar essas questões todas aqui. O N.T. Wright fala o seguinte: Jesus fez um cumprimento excelente a João Batista, mas dizendo que o tempo para aquele tipo de trabalho que João fazia agora acabara, terminara, findara ali na obra de João Batista, que já não era mais necessário o batismo por arrependimento, conforme João o fazia. Agora, o reino dos céus irrompia, continua N.T. Wright. Jesus começou a anunciar a presença do reino exatamente quando João foi preso. E todo o movimento da história que ele levou em direção a João e a sua obra agora estava terminado. Não porque a obra dele houvesse fracassado, mas porque fora, pelo contrário, um sucesso. Essa frase eu achei muito impactante no comentário do N.T. Wright. Não, o movimento da história que levou em direção a João e a sua obra agora estava terminado. E a obra de João estava consumada, mas não porque ele havia fracassado, mas pelo contrário, porque ele teve sucesso, porque ele cumpriu aquilo para o qual fora chamado, para aquilo
ao qual as profecias apontavam para João Batista. Isso é fundamental para a gente entender o processo messiânico de Jesus em sua época, para nós entendermos também os tempos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, quando ela prega, quando ela anuncia, quando ela profetiza. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma imediata e da nossa maneira, assim como João também esperava. Mas não necessariamente isso ocorre. Ocorre tudo conforme a vontade soberana e impactante de Deus, conforme a sua vontade, e não conforme a nossa vontade. Aliás, esta também é a oração que Jesus ensina no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Assim na terra como no céu. Enfim, isso é o que mais importa para nós. Sabemos que a vontade de Deus está sendo feita independentemente daquilo que nós possamos ver, daquilo que nós possamos tocar, daquilo que nós possamos sentir. O que importa é o que está se cumprindo diante dos nossos olhos, na época de Jesus e hoje atualmente com o cumprimento das profecias relativas à segunda volta de Jesus, conforme ele mesmo já havia dito. N.T. Wright aqui continua: se a lei e os profetas aguardavam algo que ainda deveria vir, eles são postos de lado quando a nova coisa chega, não porque não tivessem dito a verdade, mas justamente porque disseram. A lei e os profetas, conforme é dito aqui no texto, todos os profetas e a lei, vejam, profetizaram até João. Porque agora é seguida em Jesus, é iniciada em Jesus, é inaugurada em Jesus a nova aliança. Uma aliança no sangue derramado de Cristo, que iria se cumprir quando ele fosse pregado na cruz. O que é interessante, mais uma vez, e que o N.T. Wright reforça, é que a lei e os profetas, eles cumpriram o seu papel, apontando para a vinda do Messias, apontando para Jesus. De fato, o N.T. Wright aqui continua: João foi o maior entre os precursores, mas até a pessoa mais insignificante aceita no reino dos céus e que vive de acordo com ele. Em outras palavras, quem ouvia Jesus e o seguia era maior que ele, simplesmente porque vivia na época do cumprimento, na época em que Jesus estava anunciando o Evangelho, o Verbo encarnado, a palavra encarnada, o Logos de Deus. Por fim, Jesus provocava a multidão a pensar a respeito de quem era João Batista, e quem, portanto, Jesus mesmo deveria ser. João era diferente. Ele era um profeta, não apenas como os antigos profetas. Ele era o profeta de quem os profetas anteriores falavam. Ele era aquele destinado a preparar o caminho pelo qual o Messias de Deus caminharia quando chegasse. Lembrando, por ironia do destino, que João era primo de Jesus, com cerca de 6 meses de antecedência ao nascimento do próprio Cristo. Jesus e João Batista nasceu. E ele teve a honra de preparar o caminho para o Senhor. O ponto então é este: Jesus não está contando à multidão apenas a respeito de João Batista, mas também sobre si mesmo, porque, afinal de contas, tudo aponta para Jesus. Ele não queria forçar sua pessoa aos ouvintes. Eles tinham de perceber por si mesmo e reconhecer que ele, Jesus, era o Messias. E aqui o N.T. Wright termina, e eu também estou terminando com você. Nós, como cristãos, simplesmente andamos por aí dizendo às pessoas que somos o povo de Deus, que somos seguidores e representantes de Jesus. Elas podem não ficar muito impressionadas. Podemos encontrar todos os tipos de dificuldades. É muito melhor que elas ouçam, como João fez na prisão, a respeito das obras messiânicas e perguntem o que está acontecendo. É muito melhor explicarmos a nós mesmos de uma forma que as obrigue a pensar em tudo isso por si mesmas. É fazer os questionamentos certos, é apontar para Jesus, fazendo com que as pessoas perguntem a respeito de quem realmente foi aquele carpinteiro do primeiro século que mudou a humanidade, que dizia que alegava ser o Filho de Deus, que pregava o amor, que pregava o arrependimento, que apontava também a religiosidade do seu tempo, apontava a hipocrisia dos religiosos do seu tempo, mas que também acolhia as pessoas marginalizadas,
que perdoava pecados, que morreu na cruz, que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus, e que enviou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos então receber essa nova aliança, nascer de novo e viver para Ele. As pessoas hoje em dia talvez tenham uma dificuldade de racionalizar essa verdade, mas é uma verdade que nós abraçamos pela fé também, pelo testemunho interno da própria Bíblia e pelo testemunho externo das coisas que acontecem no mundo e ao nosso redor. Assim, como João fez aquela pergunta se de fato Jesus era o Messias, e Jesus disse que era, e ele confronta as pessoas do que vocês ouviram falar a respeito de João Batista, assim nós também hoje somos confrontados sobre quem de fato é Jesus. E ele nos mostra quem ele é através da palavra, através da Bíblia e também através da igreja, do corpo vivo de Cristo, que se manifesta de uma forma ou de outra, seja anunciando o evangelho, seja pregando o evangelho, nas esquinas, nas comunidades de fé, esteja vivendo o evangelho aí sim também com maior vigor e com maior ênfase naquilo que se vive, naquilo que se vive e o que se prega. Não apenas pregar o evangelho, mas viver o evangelho. E assim a gente vai estar mostrando Cristo ao mundo. Que Deus te abençoe, que você possa receber a luz de Jesus em seu coração. E a gente se fala numa próxima oportunidade, na continuação da leitura de Mateus para todos. E aí nós vamos, na sequência, falar sobre Mateus 11, no versículo 16 a 24, quando Jesus condena algumas cidades. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.